Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Hoje o Testemunho Podcast hoje é um dia abençoado aqui. Nós temos uma pessoa muito especial que nos visita hoje aqui. Vai estar contando um pouco do seu testemunho. Cara, seu testemunho, a gente estava ouvindo aqui em off aqui, gente, obra do Senhor. Daqui a pouco ela vai estar falando um pouco do seu testemunho, mas antes de estar apresentando aqui essa pessoa aqui maravilhosa aqui, eu queria estar falando um pouco dos nossos patrocinadores aqui. Queria estar falando um pouco do Nilson Damasceno, advogado trabalhista, você que tem alguma causa de justiça, causa trabalhista, Deus pode estar resolvendo a sua causa, só entrar em contato com você, está te orientando. Não tome nenhuma atitude antes de falar com o advogado Nilson Damasceno, que ele vai estar te orientando para você fazer, assim, para você não tomar nenhuma atitude precipitada, a qual você pode estar perdendo os seus direitos aí. Então, você que quer tomar alguma atitude, quer resolver alguma situação trabalhista, procure o advogado Nilson Damasceno, que ele vai estar te ajudando e te orientando no que seja de melhor para a tua vida. Amém? Eu também queria estar falando aqui do nosso amigo contador, você que tem uma empresa, talvez você é um pastor que quer legalizar a sua igreja, legalizar o seu comércio, pode estar procurando aí a TH Soluções. TH Soluções é uma empresa que vai estar resolvendo a tua questão sobre você que tem alguma dúvida ou quer agora que a gente está sendo taxado de tudo, né? Você que tem essa dúvida, procure a TH Soluções, que o Dó vai estar te orientando e te levando, né, para você também não tomar nenhuma atitude precipitada na tua empresa. Você também pastor que talvez tenha seu ministério, abriu seu ministério, não legalizou, então você está procurando a TH Soluções para estar legalizando a sua empresa e assim está deixando a tua igreja legal e funcionável, amém? Tá falando também do nosso patrocinador, gente, o maior e melhor lanche da Zona Norte, Food Friends, gente, é o melhor hambúrguer, pode escrever, vocês vão ver aqui, né, a gente vai estar colocando a foto aí, gente, melhor hambúrguer da Zona Norte, fica ali na rua Estrada do Itararé, em frente à Escola Vera Sabá, você pode encontrar a Food Friends ali e falar com o Diogo, pode chegar lá e falar assim, eu estive vendo e ouvindo o testemunho lá, e eu vi que você ia dar um desconto aqui pra gente aqui, Diogo, aqui o evangelista tá ouvindo, disse que você ia dar um desconto pra gente, aí pode estar indo lá, que o Diogo vai estar dando um desconto pra você lá no hambúrguer, gente, é o melhor da Zona Norte, Food Friends, o Instagram tá aí pra você estar seguindo, segue eles lá, que você não vai perder essa oportunidade de comer no melhor lugar, amém? Queria também estar falando da confeitaria Doçura de Anjo, que se encontra ali na Nova Brasília, do lado ali do Bar do Flamengo. Você pode estar encontrando ali também o melhor salgado, o melhor bolo também, na Zona Norte aqui, o melhor bolo. Você vai lá, pede um bolo, você vai ter o melhor bolo também aqui na Zona Norte. Doçura de Anjo é o melhor lugar para você estar pedindo o seu bolo para sua festa, para o seu, sei lá, a sua formatura, para sua festa na sua igreja. Você que gosta muito de fazer festividade, vá lá na Doçura de Anjo que você vai encontrar o melhor bolo. Eu queria também estar falando aqui sobre essa obra aqui, você que deseja estar ajudando essa obra aqui, nosso QR Code está aí, tá? Nosso link para você estar escaneando aí. E se você quiser ajudar essa obra também, né, com um valor, com uma quantia, nós aqui temos gastos também aqui. Se vocês puderem estar nos ajudando aqui com uma oferta, que Deus possa estar tocando no teu coração, porque isso aqui nós é um trabalho evangelístico, nós estamos aqui para estar trazendo pessoas, para estar testemunhando e assim ganhando pessoas para Jesus, amém? Para que você possa estar usando essa ferramenta aqui como evangelismo. Aqui nós trazemos pessoas, você pode estar também nos seguindo nas nossas redes sociais, procura lá no YouTube, Testemunho PDC, você vai encontrar a gente também, segue a gente lá, ative o sininho, segue a gente também no Instagram, Testemunho PDC, você segue a gente lá também, compartilhe o máximo de pessoas que você puder, segue a gente, nós somos um canal evangelístico, aqui não leva o nosso nome, leva o nome de Cristo, por isso está escrito Testemunho, ao qual nós trazemos pessoas aqui para estar testemunhando tudo aquilo que Deus fez nas suas vidas e a mudança que Deus fez nas suas vidas. Eu acho que eu já falei tudo, né, Yuri? Você que pode estar nos ajudando aí, tá o QR Code aí, você tiver uma oferta abençoada aí de Deus, que possa estar tocando o teu coração, quiser ofertar a gente aí, vai ser bem, que a gente precisa comprar algumas coisas aqui, a gente precisa comprar algumas câmeras, algumas coisas para estar melhorando a nossa estrutura aqui, amém? Que Deus possa estar tocando o teu coração para tu estar ajudando essa obra. E também nós temos o nosso número do Pix aí, se você puder estar depositando aí, vai ser bênção, amém? Amém, pastor?
Então, nós temos aqui hoje nosso pastor Kleber Gil está conosco aqui também. E nós vamos estar anunciando aqui, né, pastor? A nossa convidada, né? Ela vai estar contando um pouco da sua vida aqui. Gente, eu ouvi um pouquinho aqui e já fiquei arrepiado com o testemunho dessa mulher aqui, abençoada aqui. Teve um grande encontro com o Senhor e eu vou estar chamando ela aqui. Hoje nós temos a visita ilustre da cantora e compositora Ciara Lira. Ciane Lira, perdão. Ciane Lira, perdão. Ciane Lira, nascido no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Vila Rosário. Hoje ela mora em Copacabana, né? Ela é mãe do Alan Robert e Hillary, né? Nascida no Evangelho. Ela vem aqui para estar contando o seu testemunho, no nosso Testemunho Podcast, contando tudo aquilo que Deus fez na sua vida, né? Queria e já tenho o grande prazer de estar, né, te agradecendo por estar aqui, dando essa grande honra aqui, né, na sua visita aqui. Cantora e compositora Ciane Lira. Tudo bem, minha irmã? A paz do Senhor? Paz do Senhor. Eu que agradeço, né, por estar aqui, recebendo esse convite. E estou muito grata por estar aqui nesta noite para contar a minha história e poder levar isso às pessoas, aos lares, para que as pessoas possam saber que Deus, Ele é Deus de promessa. Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele prometeu na minha vida e cumpriu. Amém. Nós, assim, eu agradeço a irmã por estar aqui no nosso Testemunho Podcast, mais um episódio abençoado aqui que nós temos aqui. E como nós temos um projeto, irmã, de estar trazendo as pessoas para estar contando um pouco da sua vida, né? Queria saber de você, assim, sobre família, sobre ministério. Queria saber um pouco do teu ministério, como anda o teu ministério, onde você congrega. Queria saber um pouco da tua vida, irmã. Eu sou nascida e criada no Evangelho. Meus pais são pastores. Hoje eu não tenho meu pai, mas a minha mãezinha permanece viva, graças a Deus. E eu cresci no Evangelho. Meu pai sempre pastoreou, entendeu? Então, quando a minha mãe engravidou, ela teve uma revelação. Uma irmã chegou para ela e disse que eu seria uma grande levita da casa do Senhor. Só que ainda não tinha nascido, entendeu? E quando eu nasci, comecei a crescer, minha mãe começou a perceber que quando eu cantava assim no quintal, brincando com as crianças, eu cantava. Aquela voz fininha, sabe? Chega a doer os ouvidos, né? Ela dizia pro meu pai, Paulo, essa menina vai cantar. Essa menina vai crescer, ela vai louvar. Então, assim, eu cresci nesse meio, né? Do Evangelho. Só que, a certo tempo, eu tive uma grande decepção dentro do Evangelho. Entendeu? Então, com 15 para 14 anos, 14 para 15 anos, subi nessa faixa etária de idade, eu comecei a ficar revoltada, entendeu? Mas eu continuei na igreja, continuei subindo aos altares, cantando, mas eu não tinha aquele compromisso com Deus. Eu não tinha aquela preocupação de estar diante do altar com sinceridade com Deus. Então, eu subia, cantava. Tinha pessoas que até me diziam que eu gostava de imitar a Cassiane, não sei se posso dizer o nome dela aqui. Pode. Entendeu? Pode falar. Porque eu cantava muito o hino dela. Inclusive, chama ela para vir. Chama ela para vir, ó, Cassiane, já está convidada já para estar aqui. Interessante, Digão, que ela está falando aqui, e isso me passou um filme enquanto ela fala que a mãe dela identificou essa vocação nela, ela ainda é muito nova, né? Muito novinha. Criança. Então a sua mãe foi a primeira pessoa a identificar uma vocação ministerial em você, saber revelar você como alguém que ia cantar futuramente e hoje você está cantando. E aconteceu basicamente igual comigo, porque a primeira pessoa lá em casa a entender o meu chamado foi meu pai. Meu pai chegou da igreja, eu tinha uns 8 anos para 9, e eu estava com o paletó dele em cima do meu corpo, no espelho, brincando, né? Coisa de criança. E aí o que aconteceu? Ele falou com a minha mãe o seguinte: esse menino vai pregar hoje. Então a primeira pessoa a acreditar no meu ministério foi meu pai. Foi seu pai. A semelhança de você, a exemplo de você, isso é interessante. Entendeu? Porque a minha mãe, ela me identificou, eu era criança, brincando assim, correndo com meus irmãos. Somos 7 irmãos, somos 6 irmãos. No caso, 7 comigo, né? Então a gente brincava todo mundo junto assim, e eu sempre fui destacada. Que eu gostava mais, eu era muito mais quieta. Parecia aquela criança autista que ficava só no seu cantinho. Imperativa, né? Isso. Tinha gente que perguntava à minha mãe se eu era autista, se tinha algum problema, porque eu era muito quieta. Mas eu ficava no meu cantinho cantando, entendeu? Cantando os louvores da igreja.
E a minha mãe ficava, Paula, essa menina vai louvar. Ela tem um jeitinho que ela vai louvar. Então eu cresci assim, entendeu? Fui me interessando para cantar, para ouvir. Eu me identifiquei muito com a Cassiane. Na época da Cassiane era aquela música dela antiga, né? Eu cantava muito a música da Cassiane. Então tinha Imagina, Igreja Pequena, cantei muito Igreja Pequena. Puro Amor. Vale a Pena. Vale a Pena e cantei muitas músicas da Um Cassiane. Novo Dia. Isso. Ih, cantei muito essa música. Então, O que acontece? Então as pessoas dizem assim, de tanto eu cantar a música dela, de todas as músicas dela, a voz fica parecida, né? Entendeu? Não é porque a gente tem a voz parecida, é porque a gente canta muito aquela música que fica aquele... Então as pessoas ficavam, você tá cantando, tá imitando a Cassiane, aquilo tá imitando a Cassiane. Assim, não. Tem uma irmã que chegou pra mim e falou assim, você tá cantando com playback ou é você que tá dublando? Eu falei, não tô dublando não, minha querida, sou eu mesmo. Começou a se identificar muito com a Cassiane, né? Entendeu? Eu sempre fui fã dela desde criança, então eu cresci ouvindo Cassiane. Só que tinha um negócio em mim que eu não tinha, que era compromisso, como eu citei aqui a primeira vez. Não tinha compromisso. Eu subia aos altares, eu louvava, as pessoas gostavam, mas assim, eu não tinha compromisso com Deus, entendeu? Eu não era aquela pessoa de orar, de jejuar, de ler Bíblia, como eu sou hoje, entendeu? Então, hoje eu sei a diferença de emoção com unção. Entendi. Cantar por cantar. Por cantar. Por cumprir ali um ofício. Por cumprir um ofício, porque tinha uma voz bonita, né? Como se diz assim. Pai pastor. Isso, pai pastor, mãe pastora. Então, estava ali num programa que não podia falhar, né? Acabou entrando no automático, né? E dentro desse automático que você entrou, que eu acredito que muitos cristãos que estão vendo agora a gente aqui, né? Talvez cantores ou talvez pregadores, acaba entrando nesse automático de sabe até fazer muito bem o que já gravou na cabeça, na mente. Tem um botão, tem um botão automático. Entendeu? Que aperta. Porque geralmente se acostuma com aquilo, né? Isso. O que acontece? Aí não é não gera aquela unção. É emoção, a pessoa chora, a pessoa se alegra, pula, se joga no chão, mas a gente não sabe identificar se é emoção ou se for unção. Entendeu? Aquela época eu era assim, entendeu? Então eu cantava na emoção. Hoje eu sei a diferença da unção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, irmã Ciane. O que te levou, assim, talvez a esse esfriamento de você... Você falou que em um período você ficou um pouco assim, fria, né? Sem sentir aquilo, sem ter aquele desejo. Foi alguma palavra? Porque hoje nós vivemos um evangelho que nós temos uma grande parte dos as pessoas que já se denominam já os desengrejados, não querem mais ir para a igreja. E muitas das vezes são coisas que aquelas setas que entram para machucar. Você já viu isso de perto? Você já passou por uma situação dessa? Talvez de palavras, talvez de atitudes que te levou talvez a você se esfriar na fé? Assim, eu tive um problema assim, sério. E o pastor da igreja hoje ele não é vivo, entendeu? Mas eu perdoei, entendeu? Eu perdoado. Não consegui falar com ele antes dele morrer, porque eu estava longe, estava por aí fora na revolta, né? Ele morreu antes, entendeu? Então, assim, eu tive uma discussão com ele dentro da igreja, com esse pastor. E ele me mostrou a porta da saída da igreja, entendeu? Praticamente ele me jogou no mundo. Então ele falou para mim, a porta da casa... A porta da frente, da casa. E naquele mesmo dia, parece que bateu assim um negócio em mim, entendeu? Aí naquele mesmo dia eu escolhi sair da igreja, eu fui pro mundo mesmo, entendeu? Eu cheguei a me alcoolizar, entendeu? Eu chegava em casa às vezes bêbada, mas a minha alma gritava, porque eu sabia que aquilo não eram os princípios que meus pais tinham me ensinado. Sim. Entendeu? Mas o pecado, quando ele entra, né, ele satisfaz a carne, né? Então aquilo estava sendo proveito para mim por causa do orgulho, entendeu? Eu fiquei muito orgulhosa, não queria mais saber de voltar ao que eu era antes, ouvir hinos, seguir para a igreja com meu pai. Meu pai sempre me levava para a igreja desde pequena. Onde meu pai estava pregando, eu estava com ele cantando, entendeu? E a revolta foi tão grande que eu fui. Eu fiquei no mundo praticamente uns 10 anos. Eu consigo te entender no que sentido? Porque eu tô olhando, a gente está conversando aqui, mas eu consigo entender, porque muitas das vezes as pessoas, mais os cristãos de igreja, tu falou aqueles que trabalham, que tem os cristãos que vão para a igreja e servem a Deus, tem aqueles que trabalham. Os que trabalham não quer saber de alma, não quer saber de salvar ninguém, não quer saber de levar ninguém para a igreja. Ele é um religioso. Um religioso. Vamos lá.
você via o seu pastor, você tinha a visão, é difícil, porque muitas das vezes as pessoas, você que está me ouvindo, tem a visão do pastor como um pai. Um pai. E você vê o pai te jogando para fora, eu sei como é que você se sentiu. Você vê um pai, que na verdade é a visão que a gente tem como pastor, é essa, que o pastor é nosso pai, é aquele que abraça. E você vê que o pastor é o que tá te jogando para fora, e aquilo ali na tua cabeça vira um colapso, né? Você suportar aquilo tudo ali. Sim, foi difícil porque eu fiquei doente mesmo espiritualmente, entendeu? Eu fiquei depressiva mesmo, entrei em depressão, mas assim, foi tudo no escondido. Nem minha família sabia que eu estava sentindo, né? Então, por isso que eu preferi ir para o mundo, porque o mundo, para mim, naquele momento, estava sendo mais acolhedor do que a Entendi. igreja. Entendeu? Então, eu fiquei lá, no mundo, praticamente uns 10 anos, atrapalhando aquilo que Deus tinha que fazer na minha vida. Entendi. Mas acho que foi mais assim, na verdade, mais levado uma criança que recebeu uma palavra do pai. E, na verdade, esse ir embora, quando um pastor fala, é muito forte, que eu consegui te compreender, é muito pesado você ouvir isso. E você não queria ir, na verdade, Não. o teu espírito queria estar ali. Aí você vê o principal ali, que é o pastor, te tirando daquele ambiente, ele praticamente te tirando, porque a palavra de um pastor é muito forte, cara. Sim. Tem um peso, né? Tem um peso. E E a essa gente, né, pastor? A gente, como ovelha, a gente quer ser abraçado, a gente quer ser amado. E, na verdade, quando a gente vê a questão do pastor, o pastor cuida das ovelhas. A palavra de Deus diz que Davi disputava a própria vida para salvar as ovelhas do seu pai. E, na verdade, o pastor tem que entender que a ovelha não é dele, é do seu pai, que é o nosso Deus. Sim, nessa época eu já fazia música, né? Eu tinha um caderno de música lá, uns 3, 4 cadernos, tudo era música, composição minha. Mas com essa revolta toda, o que eu fiz? Eu peguei todos os meus cadernos de música e joguei dentro da lata de lixo. E minha mãe olhando assim, minha filha, não faz isso. Você vai se arrepender mais tarde. Realmente, me arrependi. Mas o meu arrependimento veio agora. Mas naquela época eu tinha o quê? 20 anos. Entendeu? Então eu joguei todas as minhas composições no lixo. Mas eu queria te perguntar agora, irmão, assim, a Bíblia diz o seguinte, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A gente tem isso para a nossa vida, né? E hoje, irmão, fala para as pessoas que estão te vendo hoje aí e tá nos assistindo, como você conseguiu vencer esse sentimento? Fala assim para as pessoas, como você conseguiu vencer esse sentimento? Alguém que está exatamente te assistindo agora e está com esse sentimento assim, que recebeu uma palavra talvez de um pastor, uma pessoa que talvez está agora vendo o teu testemunho, talvez numa esquina ou talvez em casa, me dá o caminho da espera dessas pessoas agora que passou pela mesma situação que você passou e que você hoje está aí uma benção aí para a glória do Senhor. Hoje eu voltei assim, na surpresa, vamos dizer assim, porque Deus é Deus de surpresa, né? E nem eu esperava a forma que eu voltei, mas eu estava na academia, que eu treino academia, e eu cheguei em casa, sentei no meu sofá e comecei a desfolhar, a olhar o telefone, né? Entrei no Facebook e tinha uma jovem cantando, que eu não sei o nome dela, era um cover, vídeo cover. E cantava aquela música, a terra estremeceu, sepulcro se abriu. Ele vive. Isso. O que acontece? Aí eu me interessei pelaquilo ali e achei bonita a voz dela, né? Aquela voz, aquela letra entrou na minha mente, que eu já estava com raiva, não queria nem ouvir. Mas naquele momento aquela música me paralisou. Aquela voz me paralisou. E eu comecei a ouvir, e na minha mente veio, quem disse? Para você não tem mais jeito. Desiste. Você já envelheceu. Não adianta você tentar agora, porque você não vai conseguir. Então eu comecei a ouvir aquela música ali e outra voz, que era diferente dessa, disse para mim, quem disse que para você terminou? Aleluia. E eu ali fiquei meio assustada, sabe? Tentando distinguir de onde vinha aquela voz. Uma era da mente e a outra eu conseguia ouvir nitidamente, dentro da minha casa. E eu sentada no meu sofá ali, tô toda arrepiada. E eu sentada no meu sofá ali, tentando entender de onde vinha aquela voz, eu levantei, olhei os quartos, olhei o banheiro, se tinha alguém dentro de casa. Voltei pro sofá de novo, não tinha ninguém, comecei a ficar meio apreensiva. Sentei e comecei a continuar ouvindo. O nome da música é Pra Sempre. Pra sempre, né? Pra sempre. Fernandinho. Era um cover, não era cantor Sim, oficial, sim, era sim, um cover, entendeu?
E eu ouvindo aquilo ali, a voz veio de novo. Não adianta você tentar. Ninguém vai querer te ouvir. Hoje em dia, só a internet só quer saber de jovens, crianças cantando, fazendo seus projetos atualizados, né? Você já tá velha. Para que você vai. Isso. O inimigo de todo momento ali tentando achar uma forma de te desanimar, Me né? desanimar, de me Desmotivar. parar, entendeu? Então aquilo ali entrava dentro de mim, mas aquela outra voz vinha e falava para mim: quem disse que para você terminou? Amém. Não sou eu, Deus, que te prometi. Aleluia. E eu levantei, fui pro quarto de novo, poder procurar, não tô entendendo. Aí na cozinha estourou um copo em cima da minha pia. Eu já achei estranho, porque tava tudo fechado, não tinha vento, não tinha nada. E eu peguei a pá, a vassoura, comecei a limpar, e eu senti que a minha porta da sala abriu. Ela abriu como se fosse alguém entrando. Quando a maçaneta faz aquele movimento, Sei. né? Para poder abrir a porta. E eu olhei assim, fiquei assustada. Era como se fosse alguém saindo. Eu senti como se fosse alguém saindo, não entrando. Mas naquele momento ali eu comecei a entender que quando o Espírito Santo de Deus chega, o mal ele tem que sair. Amém. Foi o que Verdade. aconteceu. Porque quando através daquele louvor daquela menina, o Espírito Santo do Senhor ele tinha chegado. E naquele exato momento o mal ele tinha que sair. E eu ali, olhando aquilo ali, meio assustada, sentei no meu sofá de novo. Interessada de voltar a ouvir a música. A mesma música da menina. Eu achei muito lindo, entendeu? Aquilo me tocou muito. E eu sentei no meu sofá de novo e senti vontade de levantar e ir pro meu quarto. Assim, uma coisa me puxando, entendeu? Vai pro teu quarto. Aí eu entrei no meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, eu me arrepiei de pés à cabeça. Aleluia. Entendeu? E senti, não foi temor que eu senti antes, quando aquela voz falava comigo. Eu senti foi paz e tranquilidade. Entendeu? Senti como se tivesse alguém ali, né? Me protegendo, ou uma alegria. Que na verdade ali, né, pastor? Ali foi um encontro que você teve com Deus. Deus te visitou ali naquela noite ali, então, Sim. né? E eu retornei a ouvir a voz. Dobre teu joelho e ora. Dobre teu joelho e ora. E eu, na minha cabeça veio, você nunca mais orou, você não sabe orar mais. Você não sabe nem como falar mais. Na minha cabeça voltou de novo. Eu te entenderei. Dali eu mesmo caí no chão, ali mesmo eu comecei a orar, por minha conta ali mesmo, e eu senti como se tivesse algo, Te entendeu? renovando, Isso né? sobre mim. O corpo esquentou, ele ficou vermelha, e eu comecei a sentir como se tivesse algo sobre mim. Aleluia. Entendeu? No mesmo dia que aconteceu isso, eu tive um sonho, entendeu? Que eu estava num certo lugar e chegava uma pessoa para mim e dizia que Deus ia renovar os meus projetos, que Deus ia renovar os meus cânticos e ele me devolveria as minhas composições, as minhas músicas. Amém. Entendeu? Que a qual eu tinha jogado muitas no lixo, né? Eu joguei muita música no lixo e hoje o Senhor ele me renovou. Amém. Aleluia. Entendeu? Ele me deu novas músicas, até gravei algumas músicas minhas, entendeu? Ele me deu novas músicas, tem a música do projeto, estamos gravando agora clipes novos, tem esse clipe que já está no YouTube, já está no Instagram, e tem a música nova que vai sair agora, que a Corte vai começar a gravar agora. Gravamos hoje, e segunda-feira que vem agora nós vamos terminar, fazer um clipe feat com a cantora Zilene Barros, que é uma amiga minha. Amém. Entendeu? Que é Começou muito abençoada. trabalho, né? Sim. O ano tá começando Já agitado. começou já com os dois pés, não mesmo falar que deu falar pé direito, né? Com os dois pés já Interessante abençoado. que, muita gente está vendo, né, você falar e está se identificando com o que você está falando, porque você passou, né? E tem gente vendo você agora que está passando, né? Que está passando. E isso é uma maneira de você motivar também com o seu testemunho, o que você está dizendo. E quando você falou a respeito de que você pegou as suas composições diante daquela palavra contrária que você recebeu de motivadora de um pastor, jogou na lata do lixo, eu me lembrei que a história, né, da música mundial vai contar sobre 4 rapazes que tinham um projeto, queriam cantar para todo mundo ouvir e ver, e eles foram em 5 gravadoras. Nenhuma das 5 quiseram gravar eles, porque disseram que eles eram muito ruins. E aí conseguiram gravar um disco por eles mesmos e levaram
em alguns produtores, algumas pessoas, empresários. E um deles, quando ele jogou o disco na do lixo, a gente não foi chamado para isso mesmo, não. Tinha um produtor vendo. Um produtor pegou o disco deles e chamou ele, vem cá, rapaz. Eu já vi vocês em alguns lugares tentando e as pessoas nem sequer dão confiança a vocês. Eu vou gravar vocês. E mais tarde, eles descobriram que ele estava gravando os Beatles. A banda de rock mais famosa de todos os tempos. Então é isso aí. Tem gente agora que jogou o ministério, jogou no lixo, né? E é tempo, né? É tempo, enquanto você fala, essas pessoas estão tendo de Deus uma porta, né? De saída, né? Dessa questão de desistir, de parar no meio do caminho por causa de palavras. Isso. Palavras. E detalhe, ainda teve a parte, quando eu comecei a querer, sentir vontade de louvar de novo, de cantar, foi difícil, não foi fácil. Porque a gente fica muito tempo parada, é como se estivesse enferrujado, né? A gente fala assim, né? Como se estivesse enferrujado. E a voz, ela muda totalmente, não é mais aquela voz que você tinha lá. Ela ficou Entendeu? parada. Isso, ficou parada, totalmente enferrujada. Comecei a procurar médico, comecei a procurar fonoaudióloga, entendeu? Corre daqui, corre de lá. Aí achei umas 4 fonoaudiólogas que me atendeu. A primeira, comecei a fazer os exercícios com ela, básico de voz, para ver se estava... E me indicou os médicos, e eles começaram a dizer que eu não ia mais cantar. Que a minha voz, como é que fala as coisas? As cordas vocais. As cordas vocais estavam deterioradas, enferrujadas, como a gente fala. E não tinha mais condições de eu subir a nota. E eu saía daquele consultório triste, sabe? Agoniada, assim, cabisbaixa. E eu começava a lembrar da época que eu cantava, né? Aquela voz alta, que subia aquele agudo altíssimo, e eu não estava conseguindo mais fazer aquilo. E você também ouvia aquela voz que dizia assim, pô, Senhor, mas tu não me restaurou. Assim, que às vezes bate essas dúvidas. Sim, Te bateu essa dúvida bate. também quando você ouviu essas palavras do médico também? Sim, quando o médico falava para mim, você não vai mais cantar, entendeu? Não adianta nem tentar. Você só vai gastar dinheiro, as pessoas vão se aproveitar de você porque você quer muito, então eles vão tirar dinheiro de você, tratamento disso, remédio daquilo. Então começava a me bater aquela dúvida, poxa, mas o Senhor me disse Deu essa a palavra. palavra dentro do meu quarto, que ele ia me restaurar, que ele ia me renovar. Então, com essa palavra, eu ficava uma parte desanimada, mas quando eu lembrava dessas palavras, dessa experiência que eu tive dentro do meu quarto, me dava uma motivação, entendeu? Então, eu corria para outro médico. Não vou para outro médico, talvez pode me dizer outras coisas, outra opinião. E eu corria para outro médico, para a mesma coisa. Ciane, não tem como. Não vai, entendeu? Porque a sua voz não tem como mais você subir nota. Até para falar, você está falando rouca. Até para falar, você não tem voz para falar. E na hora o coração vai batendo aquela angústia, vai doendo, né? Porque o ministério é algo que Deus te dá, né? É um presente. Então você tem que ser cuidado. Entendeu? Que um dia ele vai requerer de volta. Entendeu? Verdade. E o que acontece? Como é que ele vai requerer de volta? Um presente que ele te deu estragado, sujo. Entendeu? Sem poder usar. E como é que foi essa reviravolta assim de você? Sim. Aí eu fui em outros médicos, a mesma história, e eu de joelho no chão. Joelho no chão, jejum, oração. E a gente pensa que demora demais, né? Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor, é diferente. Entendeu? Então Deus, ele dá o tempo dele e tem que ser o tempo dele. É o jeito que ele quer, a forma que ele quer, não é do jeito que a gente quer. Então aquela preocupação de gravação, eu já estava com o contrato assinado, já estava com viagem marcada para São Paulo para poder gravar o clipe, e aquela correria de tratar a voz, de cuidar da voz, entendeu? Porque eu voltei assim, foi tudo muito de repente. Eu voltei para dentro do meu quarto para a igreja, procurei um pastor, procurei uma igreja para poder me congregar, tomar minha Santa Ceia, mas foi tudo muito rápido. Assim, questão de 2 meses eu já estava cantando, com um contrato na mão. Amém. Foi tudo muito rápido. Aleluia. Eu fiquei surpresa, juro que eu fiquei surpresa. Entendeu? E muita gente não acreditou. Mas já você voltou agora. Teve gente que falou assim para mim, dentro da igreja, tá? Nossa, eu tô aqui há tanto tempo. E não consigo. Não consigo, você
Tava lá fora, voltou e já estava em Igual o contrato filho na mão. pródigo, né? É filho pródigo, Ele verdade. voltou, já pega o novilho, já pega a roupa, pega o anel, pega a Vamos sandália. fazer uma festa, Você vamos fazer entendeu? uma Eu vi festa. isso. Tudo Foi mais rápido. ou menos isso aí, quando você voltou, Deus fez essa Foi festa tudo toda muito e... rápido, entendeu? Já me deu composição, já me deu contrato, Aleluia. entendeu? Já estava com viagem marcada e paga para São Paulo. Eu fui para São Paulo, gravei o clipe, gravei a música, e a música Tempo. Já e- viajou para São Paulo. Tem cantor que não conseguiu nem sair daqui, É, né? entendeu? nem do bairro ainda. E o que acontece? Então foi tudo muito rápido, foi surpresa, entendeu? Acho que Deus ele me deu uma surpresa, mais uma surpresa. A nova chance que ele me deu, entendeu? E joelho no chão, oração, perseverança, não desistir, entendeu? Porque antes lá eu para mim eu achava que eu nunca mais ia voltar a cantar. Nunca mais ia voltar a cantar. Não comecei a relaxar com a voz, não vou cantar mais mesmo, então para que eu vou cuidar? Cuidar, né? Entendeu? Então eu fui vendo o processo. Eu tive um processo muito grande para voltar a cantar. Porque eu nem falar direito eu falava. Agora sair era rouca demais. E Deus, de certa forma, ele mudou o tempo, né? Mudou, assim, calhou que até a música que você tá de trabalho agora, só é o tempo, né? Tempo. É o tempo. Você poderia estar cantando essa música aí pra gente agora, o tempo? É o tempo, É né? tempo. Pode Ciane Lira cantando. É Gente, tempo. Testemunho Podcast hoje aqui, Ciane Lira Presença cantando, especial. é o tempo. E para ela já acreditava que não existia mais tempo, mas Deus restaurou o tempo dela e hoje ela está aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amém. Essa música ela foi preparada para mim, né? Para minha volta. Que ela, na verdade, assim, está sendo uma música de trabalho que realmente você achou que tinha perdido tempo, né? Eu perdi tempo. E Amém. hoje o Senhor me responde assim. Amém. É hoje Aleluia. que tudo vai mudar, a tua história será reescrita. Porque o céu já decretou que é o dia da
Aleluia. Gente, as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor, amém? Maravilha, irmã, maravilha. E assim, tendo hoje você contado esse testemunho aqui, na verdade, como nós somos um canal de testemunho, é muito forte, porque você tinha tudo para parar. Tudo pra Você parar. recebeu uma palavra forte de ir embora da igreja, embora para o mundo, mas você voltou e mostrou que é possível sim. É possível Deus restaurar, é possível Deus fazer um novo tempo. Assim como você cantou hoje, né? O tempo. Deus fez um novo tempo na tua vida. Para você que está vendo esse testemunho aqui, está vendo o nosso canal, ó, mais uma vida que nós trouxemos aqui para mostrar que o Senhor, ele faz milagre sim, ele restaura. Você que teve os seus sonhos perdidos, você está achando que seus sonhos foram perdidos, tá aqui a nossa irmã que contou que é possível sim o Senhor mudar. Irmã, muito obrigado por você ter participado aqui, né, pastor? Uma Amém. bênção E, estar aqui com gente, né? por exemplo, você falou que desistiu, falou que recebeu palavra contrária, mas tudo isso antes da gravação, antes de gravar, antes de lançar o seu trabalho, mas pós-trabalho, pós-gravação, essa Ciane Lira, né? Você, em algum momento, vendo alguma situação, depois de ter gravado, depois de que você falou, poxa, eu acho que eu não sei se eu vou conseguir vencer esse desafio. Você encarou algum desafio nesse tempo que você vem louvando, que você já gravou, entendeu? Sim. Você já despontou, já provou para as pessoas que Deus realmente cumpre promessa, né? Porque não tem só, né, o desafio pro cumprimento. Tem um desafio quando a promessa se cumpre. Verdade. Entendeu? Uma vez Deus disse para o povo de Israel assim, ó, quando vocês entrar na terra que eu jurei a vocês, não quebra a minha lei. Então são observações antes da promessa se cumprir e são observações depois que a promessa se cumpre, né? Porque as pessoas acham que você cumpriu a promessa, ele vai descansar agora, ele vai precisa mais nessa guerra. vigiar com Não, nada. a luta continua. Entendeu? Então, nesse tempo que Deus te abençoou, que você gravou, teve algum momento que você, de novo, bateu aquela... Sensação de desistência? É, Sim, bateu, não assim em termo, porque hoje em dia eu penso diferente. Entendeu? Eu não penso mais da forma que eu pensava antes da gravação, antes de eu ter um encontro com Jesus. Naquela época eu não orava, não jejuava, entendeu? Hoje eu leio Bíblia, coisa que eu não fazia. Eu tinha tempo de ler Bíblia, mas não lia. Não tinha aquela preocupação de aprender, Por costume, entendeu? né? Costume. E hoje é totalmente diferente, entendeu? Porque quando a gente começa a orar, a gente começa a ver os propósitos de Deus. Só vive o propósito, vive o propósito, né? O processo, no caso. É o processo. só viu o propósito que enfrenta o processo. Processo, é isso. Isso que eu queria dizer. O que acontece? Então, houve sim, após a gravação, teve pessoas que chegou para mim e falou, e aí, vai ficar só nessa? Parou? Você faz música e não tem, como é que fala? Não está alavancando, não está seguindo, Continuidade, né? não vai dar continuidade. É assim, palavras para poder Desanimar. a gente desanimar, entendeu? Perder aquela motivação. Eu ouvi muita coisa, como ontem também, no meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem que, entendeu? Uma mensagem que é para desmotivar mesmo, entendeu? Só que o meu coração está voltado para Deus hoje. É totalmente diferente, entendeu? Hoje eu tenho um compromisso, como eu não tinha antes. Então, eu acredito, eu peço muito a Deus que, para me mudar de dentro para fora, para me ser uma nova pessoa. Então, para me ser uma nova pessoa, eu não tenho que pensar como antes. Tem que pensar daqui para frente. Amém. Entendeu? Então, o meu trabalho, meus projetos, não é para mim, não é para minha glória. É para a glória do Senhor. É verdade, amém. Entendeu? Então, eu trabalho para Ele. Nós trabalhamos para Ele. Então, o que eu pretendo com esse trabalho? Ganhar almas. Um ministério que não ganha alma, para que serve? Qual é a serventia do ministério que não ganha almas para Jesus? É igual aquela árvore que não dá fruto, né? Que com o tempo, quando Jesus vem buscar frutos, ele dá a ordem também para ela secar, né? Porque se a árvore está ali bonita, ela tem que dar frutos, Tem que na dar frutos, verdade. entendeu? Então eu acho assim, entendeu? Um ministério que não tem almas, não tem serventia. Verdade. Então o meu compromisso hoje com o Senhor, para louvar, não é para mim mostrar que tenho voz, que eu sei compor música.
Não, eu tenho preocupação de ganhar alma. Eu tenho preocupação de ver aquela pessoa renovada, de ver aquele doente sendo sarado, Amém. aquela pessoa recebendo milagres, entendeu? Então, um ministério que não tem isso, não tem serventia. Alguma cantora te inspira? A gente tem milhares de cantores. A gente tem milhares de cantoras. E dentre eles, alguma cantora, algum cantor que você olha e diz, poxa, eu acho que parte dessa minha garra, dessa minha vocação, eu encontro forças nela aí. Olha, eu cresci ouvindo Cassiane, como eu já falei aqui, né? Cresci ouvindo Cassiane, amo Cassiane de paixão, sou fã demais da Cassiane. Só que eu tenho voltado mais para Valesca Maísa. Valesca Maísa. Isso, eu acho aquela mulher espiritual demais. Então, quando eu boto lá para tocar o hino dela lá em casa. Árvore cortada. Isso, eu boto para tocar lá em casa o hino da Valesca Maísa, né? O nome dela. Chama ela aí. Então, assim, é o momento que eu me derramo. Entendeu? Eu sinto a presença de Deus, aquela mulher cantando. Unção, né? Com ela cantando, eu sinto a presença do Senhor. Entendeu? Então, E se assim, você for perguntar a Valesca, também não foi fácil para ela. Não Ela foi tem uma fácil. história de vida, né? todos têm um processo, né? Porque na verdade tem que ter, né? Porque assim, a gente olha para a Bíblia, né, pastor? A gente olha para a Bíblia, a gente vê. A gente não vê ninguém que conseguiu nada das mãos do Senhor que não passou por um processo de humilhação, de talvez de escassez, talvez de abandono, né? Tantos e tantos homens na Bíblia, a gente olha que realmente foram humilhados. E a gente não quer passar por, na verdade, a gente não quer passar por esse processo. Mas é verdade, porque isso aí, na verdade, é um fortalecimento do nosso caráter, é um fortalecimento da nossa vida ministerial para a gente lidar com pessoas, ajudar pessoas, né? Porque hoje nós contamos um testemunho, a pessoa fala assim, se você passou por isso e venceu, também eu posso passar por isso e vencer também, entendeu? E é verdade. Tem pessoas agora vendo você que, assim como você, estão com um monte de projeto na mão, mas não tem uma pessoa que pegue esses projetos e faça com que eles aconteçam, né? Não encontra força, não vê a saída para dar o pontapé, né? Para começar. E qual é a tua palavra para essas pessoas, né? Olhando para aquela câmera ali, o que você tem a dizer para essas pessoas que agora estão vendo e pensando em desanimada do ministério, não quer fazer aula, porque por conta dessas questões que você já venceu? Deixa uma palavra para essas pessoas. Olha o que eu passei para chegar aqui hoje e Deus me surpreender, né? Com tantas vitórias, né? A gente ainda não alcançou o nosso objetivo, mas continuando crendo que o Senhor ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Como ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua, ele pode fazer na sua família, transformar. E a palavra que eu deixo aqui, não desistir. Persistência. Entendeu? O Senhor, ele quer aquele que persiste, né? Aquele que insiste. Aquele que tem pensamento ao contrário, vou voltar, vou desistir, entendeu? E o Senhor quer aquele que está de pé. Então, a pessoa tem que estar sempre voltada para o Senhor e não desistir. A caminhada é longa, mas a vitória é certa. Amém, amém, amém. Queria te agradecer aqui, irmã, pela tua visita aqui, tá no nosso Testemunho Podcast. Eu acredito que o teu testemunho vai alcançar muitas vidas. Você é uma pessoa que lutou, que está lutando ainda, que mostra que verdadeiramente o Senhor tem promessa e Ele cumpre as promessas, né? Queria agradecer a tua presença aqui, tá? Amém. Esteja bem-vinda aqui, as portas estão abertas aqui para você estar mostrando o teu trabalho, quando quiser voltar, a gente está, né? Fique à vontade, né, pastor? E, cara, as portas estão abertas para você. Gostei do teu testemunho. Eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo vai impactar muita gente. A gente vai usar o teu testemunho para estar evangelizando para muita gente, tá bom, irmã? Eu que agradeço estar aqui hoje. Eu pretendo voltar. Se eu ganhar um convite novo, eu volto. Então não é mais falta de convite. Tem um projeto novo chegando aí. É mesmo? Pode falar aí, irmã. Tem um projeto novo chegando aí, um clipe feat com a minha amiga cantora Zilene Barro, mulher de Deus também. Entendeu? O título da música é Deus Te Viu. Entendeu? E essa quando música ele também, vê... essa música também ela tem uma história. Qualquer momento está sendo lançada no YouTube, Instagram. Em qualquer momento nós vamos gravar essa música agora segunda-feira agora que vem. E o próximo semana, se eu não me engano, é o clipe dessa música. É um clipe feat, entendeu? Amém. E eu pretendo voltar aqui e contar um pouco da história, se eu puder trazer a Zilene. Claro, Amém. chama ela aí. Ó, já tô
profetizando, ó, lançamento da música aqui, ó, ainda nem gravou, mas já vai gravar, vai lançar, ó, já tá lançando aqui já, hein, ó, ainda vai ser gravado. Vocês veem que a gente aqui é um projeto profético, ó, ela vai voltar aqui, mas essa música estourada aí no Brasil inteiro, já estamos profetizando aqui, hein. Zilene Barros. Zilene, já tá convidada. É isso aí, ó, tá convidada. E tem uma música que também vai lançar agora também, ela é meio polêmica. Ih, meu Deus. Já pode dar um spoilerzinho. É igual aquela outra aqui. A mina falou. Ela também é minha, essa música, composição. E eu orei muito pelo Senhor me dar essa música. E foi 3 meses tentando compor essa música, olha o tempo. E o Senhor me deu. Ela fala sobre os falsos profetas. Ih, rapaz, forte. Ela fala sobre falsos profetas. E ela vem com umas palavras pesadas mesmo. Até meu produtor falou assim, senhor, tem certeza? Você vai apanhar nas igrejas com essa música. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, o evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo. Eu estou aqui para confrontar. E eu como ousado que sou, né, não sei se peço para cantar um pedacinho, né, pastor? E agora? Vai que. Vai que. Só Só um pedacinho. Eu consigo lembrar. Uma palhinha aí. Só uma palhinha. Tem surgido uma grande era e ninguém está percebendo o perigo que estão correndo nas mãos dos enganadores, porque não querem ouvir o que o Espírito diz à igreja. Irmãos sendo corrompidos com ensinamentos contrários do verdadeiro evangelho, com diferentes teorias, contornando situações de erros no altar. Falsos profetas estão aí, pregando heresias no altar, massageando o ego daqueles que só querem ouvir palavras confortáveis. Falsos profetas estão aí, levando à destruição, com profecias enganadoras, levando tropeços entre os irmãos. Essa parte Isso é forte. Gente, as palmas nuvens engrandecem o nome do Senhor. Essa vai ser forte. 2025, os falsos profetas se preparem. Cuidado. Ainda fala sobre o recurso da igreja. Cuidado, ó, tá vindo aí, o martelo tá vindo aí, a marreta. Tesoureiro, todo mundo se prepara. Hoje eu sou assim. O evangelho que não confronta o pecado não é evangelho de Cristo. Evangelho, então tá verdade. aí. A música vai ser lançada agora, Falsos Profetas. Amém. Irmã, queria que você desse aí as tuas redes sociais, aí o pessoal tá te seguindo aí. Fala um pouco das tuas redes sociais, aí o pessoal tá te seguindo lá, te acompanhando. Minha rede social é Instagram, cantora Ciane Lira Oficial. E também estou no TikTok, estou no YouTube. Tudo é um nome só, Ciane Lira. Procura lá Ciane Lira, também o Facebook é Ciane Lira. Kawaii também, estou no Kawaii. Kawaii também está bombando. Amém. Entendeu? E a tua igreja? Fala um pouco da igreja, o pessoal quiser te ouvir lá, louvando lá, qual o endereço? A igreja é no Leblon. É bom? Leblon, AD Leblon. Ali do pastor Josefino. Amém. Entendeu? Ela fica no... Saudoso pastor Oliveira. Isso mesmo. Também tem um pastor Josefino agora. Sim. E eu tô lá, congregando lá, vai fazer uns 2 anos. Amém. Eu congregava na filial, que era próximo de mim, mas eu fui pra matriz. É uma igreja bonita. É mesmo? Do Leblon, a sede do Leblon. A gente vai fazer uma matéria, tinha uma festividade. Tipo assim, uma igreja muito bonita. Isso, ela assim, é bem grandona. Bem grandona. Por muitas vezes eu pregava em congresso jovem lá. Isso, bem grandona. Inclusive a Mical que me levava na época lá. Passou por lá, Mical, hoje mora fora do Rio. Mas Deus abençoe essa igreja. Amém. Gente, você que quer lá ouvir, né? A nossa cantora que esteve aqui abrilhantando o nosso testemunho, pode ir lá. A AD Leblon, né? Isso. A AD Leblon já deu o Instagram aí. Irmã, queria te agradecer mais uma vez por você estar abrilhantando aqui. Creio que Deus fará maravilhas esse ano no teu ministério. Eu creio que essa música já arrebentou, que a gente vai estar bombando aqui através de nossas divulgações, tá, irmã? Queria te agradecer. Queria até que o pastor
fizesse uma oração para a gente estar encerrando, Amém. pastor. Amém. Amém? Agradecer também a nosso auditório, né? Tem até Tem um auditório hoje aqui, a gente está... Tá crescendo. Essa é minha miguxa, posso falar? né? Ela é salva no meu telefone como miguxa. né? Porque é mais que amiga, né? Uma irmã. É isso aí. Tá Amém, crescendo amém. o auditório, entendeu? É. Já temos aí 3 pessoas, tinha uma, agora tem 3. Tem um ajudante ali, o Yuri ali, o É, Caleb Yuri ali também. ajudando o Yuri ali Vamos nas lá. gravações. Vamos orar no nome de Jesus. Amém. Tá? Pai bendito, obrigado por esse momento que o Senhor permitiu. Ó Pai amado, pela vida da tua filha, Senhor, a cantora Ciane Lira, continua. É o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem leva, é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem projeta. E a tua filha tem ido aonde o Senhor tem permitido que ela vá, que ela continue, Senhor, sendo conduzida pela tua mão, que ela não se mova sem que a tua nuvem se mova, Senhor. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, que tu mandou a nuvem, a tua ordem foi: não se mova se a nuvem não se mover. Então, Senhor, que a gente não possamos nos mover sem que a nuvem se mova. Porque se a gente se mover e sair debaixo da nuvem, a gente morre no deserto. Pai amado e poderoso, obrigado por esse programa, Senhor. Por cada um que está nesse momento forte testemunho da tua filha. É a prova de que o Senhor faz, é a prova de que o Senhor realmente cumpre o que o Senhor fala. O Senhor é fiel. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Gente, continue seguindo a gente aí. Testemunho Continua, PDC comente, YouTube. tá? Testemunho PDC Instagram. Segue a gente lá, vai ver vídeos meus, vídeos do pastor Cléber, vídeo do pastor Carlos Ribeiro também está com a gente aqui. Gente, não deixe de nos seguir. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, porque nós somos um canal evangelístico. Hoje nós tivemos aqui o grande testemunho da Ciane Lira, que foi bênção, contou aqui a sua trajetória, como Deus permitiu, né? Foi permissão de Deus também que ela parasse, também foi permissão de Deus para Deus glorificasse o nome dele através da vida dessa varoa aqui, de Deus abençoada, que vai ser bênção nesse ano de 2025. Já profetizo para a tua vida, tá, irmã? Né? Que segue a gente, que Deus te abençoe rica e abundantemente, e até a próxima, em nome de Jesus, né, pastor? Deus abençoe tua vida e até o próximo programa. Tchau.